A Marvel é uma editora que conta com uma infinidade de supergênios que podem remodelar o mundo conforme constroem poderosas máquinas. Desde heróis urbanos até vilões cósmicos, existem vários que poderiam ser ditos como super inteligentes, mas poucos que podem ser chamados de os 10 mais, e são esses que veremos no vídeo de hoje. Começando com o 10º, que eu coloquei Bruce Banner. Como a maioria das histórias do personagem envolvem o Hulk e a disputa interna dos dois pelo controle do corpo, a inteligência do Bruce aparece de maneira singela na maior parte do tempo. Mas isso é um erro tremendo. Bruce é um grande engenheiro, possui 3 doutorados, já foi o maior especialista de mísseis da Terra e é o maior especialista em radiação gama vivo. Já teve uma HQ onde o personagem fica frustrado por não ter o reconhecimento como Tony Stark e Reed Richards. Então ele começa a trabalhar para a SHIELD simplesmente para ter mais méritos. Na sua forma de Dr. Jade, ele desenvolveu uma cura para todos que tinham poderes gama e retirou os poderes da grande maioria dos personagens. Como Bruce, ele conseguiu aprender russo apenas ouvindo seu assistente falar, o que curiosamente não passou para o Hulk, já que ele mostrou que não sabia. Também já criou um dispositivo que erradicaria todas as doenças transmitidas pela água se fosse disponibilizado em larga escala. O personagem é tão genial que criou um novo sistema de classificação de QI, já que o anterior não se encaixaria nele. Ele é um dos muitos aqui na lista a mexer com viagem no tempo e tem uma vasta experiência em viagens dimensionais, mas ainda não vejo sendo mais inteligente que os próximos e é por isso que ele abre a lista de hoje. Mas continuando com a lista, em nono eu coloquei o Fera, que nos últimos anos demonstrou que quando perde a sua moralidade pode fazer de tudo um pouco. Brilhante desde jovem, Hank se destacou como cientista, especialmente em genética, onde tentou criar um soro para suprimir seus traços mutantes, mas o efeito foi o oposto. Seu corpo se transformou ainda mais, cobrindo-se de pelos azuis e ele já quase chegou a se tornar um animal. Ele sempre foi um personagem muito respeitado, mas nos últimos anos vacilou tanto que chegou ao status de vilão. Quando os X-Men estavam rachando, ele, sem consultar ninguém, foi lá e criou uma máquina do tempo para trazer suas versões mais novas até o presente. E isso por si só já é um baita feito, já que não existem tantas máquinas do tempo dando sopa por aí na Marvel. Mas isso chateou até o Vigia, que estava acompanhando tudo de longe. Ele também já demonstrou a capacidade de acabar com toda a humanidade em uma geração, já que descobriu um genoma secreto que basicamente desliga a espécie. Também já teorizou uma forma de se comunicar com o futuro, afirmou ter um transmutador da matéria e tem uma máquina que, em teoria, poderia conter a Fênix. Mas em Krakoa ele se fixou bem mais em genética, criando diversos clones dele e do Wolverine para serem seus lacaios. Os clones do Wolverine eram tão perfeitos que até tinham seu próprio esqueleto de adamantium, mas não possuíam consciência e trabalhavam como seu cão de guarda. No geral, ele é um super gênio, principalmente quando se liberta das amarras morais, mas ainda está longe de chegar no topo dessa lista. Indo pro 8º, eu coloquei Hank Pym. Hank tem problemas seríssimos de caráter graças à sua bipolaridade, mas ele é inegavelmente extremamente inteligente. Ele já foi considerado o 7º homem mais inteligente do planeta, mas isso não vai interferir na posição dele aqui na lista. Citações como essa só usaria para desempatar alguém aqui, o que não é o caso. O personagem conta com duas grandes invenções que eu simplesmente não posso deixar de citar, que são as partículas Pym e o Ultron. As partículas têm o poder de alterar o tamanho e a massa de objetos ou seres vivos, agindo manipulando o espaço entre os átomos, encolhendo ou expandindo. Essa é uma invenção tão fora da curva que até outros gênios, como o Dr. Destino, reconhecem como sendo de alto nível. O outro é o Ultron, uma máquina que Hank utilizou seus padrões cerebrais para dar ciência a ele, o que acabou transformando a invenção em uma das maiores ameaças do universo. Mas quando o Hank acerta, ele acerta mesmo, e já foi capaz de dominar a magia do Loki usando a sua tecnologia, e foi um dos primeiros a entender como os poderes da Feiticeira Escarlate funcionam. O personagem também é capaz de criar instrumentos que manipulam o tempo, e em algumas situações até mesmo supera Reed Richards. Ele ainda conta com um capacete desenvolvido para comunicação com formigas e outros insetos, algo bem útil para quem encolhe de tamanho. Muitos de vocês devem se lembrar dele ter sido chamado pela eternidade de o cientista supremo, mas isso na verdade foi uma mentira criada pelo Loki para manipulá-lo, mas não tira os seus méritos. Ultron já diz que com a devida preparação ele é quase como um deus, e o mesmo já criou exércitos inteiros de máquinas em apenas alguns dias no seu laboratório. Então o personagem tem todos os méritos do mundo para entrar aqui na lista, mas é superado pelos demais, sendo um deles o 7º, que é o Alto Evolucionário. O Alto Evolucionário era um geneticista brilhante que, inspirado pelos trabalhos do Senhor Sinistro, começou a fazer experimentos para acelerar a evolução dos seres vivos. Após desenvolver um soro especial, ele passou a transformar animais em criaturas com inteligência e forma humana, conhecidos como novos homens. Com o tempo, ele usou seus próprios experimentos para evoluir o seu próprio corpo, ganhando poderes sobre-humanos e um corpo quase divino. Sua tecnologia é tão avançada que ele criou uma segunda Terra do lado oposto da rotação da Terra original e chamou de Contra-Terra, mas ela foi roubada pelos Beyonders. Curiosamente, o personagem tem bastante experiência com seres cósmicos, entregando a Joia da Alma para Adam Warlock e também já projetou uma arma que roubou os poderes do Surfista Prateado. E se vocês acham que ter o seu próprio planeta é impressionante, o cara também tem uma lua particular capaz de se locomover acima da velocidade da luz. Seu poder destrutivo é tão alto que os heróis têm que agradecer diariamente por ele não se interessar em destruir tudo. Ele casualmente já mostrou que carrega no bolso um buraco negro, tem máquinas destruidoras de planetas e raios da morte capazes de matar qualquer um com um único ataque. Mas apesar da engenharia ser impressionante, o personagem brilha mesmo na genética. Ele já foi capaz de transformar Galactus em uma estrela, pode forçar o Bruce a voltar a ser o Hulk e vice-versa, bem como transformar pessoas em macacos. Também já criou uma bomba que, se tivesse explodido, teria tornado a humanidade a raça suprema do universo, bem como ele já criou uma raça tão evoluída que se assemelhava muito mais ao Thor do que aos humanos. Então o Alto Evolucionário é sim só um pouquinho inteligente
inteligente, nada demais. Mas continuando com a lista de hoje, em sexto eu coloquei o Thanos. Pois é, o Hulk não é o único brutamonte da lista que possui cérebro, o Thanos também precisa ser reconhecido por isso. Thanos é extremamente poderoso e geralmente não conta com apetrecho para lutar, mas caso seja preciso, ele se garante. Ele já atualizou todo o sistema de navegação e teletransporte de um planeta numa fase que ele estava tentando agir mais como um herói. Ele já foi capaz de criar uma joia do infinito sintética que estava desviando a energia de outras joias do infinito para ela. Thanos tem um conhecimento profundo de energia, seja ela das joias do infinito ou puramente energia cósmica. O personagem já criou diversos clones diferentes com características de outros seres, e um deles foi um Galactus com tanta energia que era 2 vezes mais forte que o original. O coitado do Galactus também já foi usado como uma arma de destruição em massa e bateria viva pelo Thanos na saga da Aniquilação. Claro que o Galactus precisa de um mínimo de consumo para ficar vivo, e o vilão garantiu que ele só receberia o suficiente para sobreviver. E isso tudo sem contar que o Thanos também conhece magia, reconhecendo como uma forma de ciência ainda incompreendida totalmente, mas que ele consegue manipular. Sabemos disso já que ele também clonou o Doutor Estranho e concedeu ao clone feitiçaria, e ele usou misticismo e ciência para deixar o Deadpool totalmente imortal. Quanto aos seus clones, foi revelado mais tarde que as primeiras versões do personagem que foram derrotadas eram na verdade cópias com seus poderes reduzidos, uma forma nem um pouco original de explicar como ele foi derrotado, mas é o tipo de coisa que a gente tem que relevar, né? Também já criou uma prisão que mantém os prisioneiros em um phase de êxtase a microsegundos de distância da realidade, e isso manteve presos personagens como Thor, Feiticeira Escarlate e o Mar-Vell. O trono que ele se assenta também foi equipado por ele e conta com teletransporte e um raio tão poderoso que é capaz de matar o Adam Warlock com um único disparo. Lembrando que o Adam é forte o suficiente e resistente o bastante para sobreviver à explosão do Big Bang. E isso sem contar que o Thanos também tem uma máquina que permitiu ele entrar na mente de Bruce Banner e interagir com as suas personalidades. Eu não faço ideia como ele sequer pensou em algo assim e o porquê que isso seria útil, mas ajuda como argumento para colocar na lista de hoje. Mas subindo um pouco mais de patamar, em quinto eu coloquei o Kang. Kang o Conquistador é o principal viajante do tempo de toda a Marvel. Muitos podem manipular o tempo, mas ele tem isso como marca registrada. Graças à sua inteligência e máquina do tempo, ele foi capaz de conquistar linhas do tempo inteiras e é uma das maiores ameaças aos Vingadores. É mais um personagem que consegue usufruir das partículas PIN, sempre mantendo armas miniaturizadas por perto para estar em vantagem em batalha. É praticamente impossível tocá-lo, já que ele pode enviar o ataque para outro momento do tempo, pode criar portais com seu traje ou simplesmente deixar que se desintegre com um escudo de antimatéria. Algumas de suas máquinas podem tirar planetas de órbitas, fazer seus inimigos pesarem toneladas ou simplesmente envelhecer tudo até virar pó. Ele é um dos maiores gênios militares que o mundo já conheceu e tem feito de engenharia, manipulação genética e cibernética, até mesmo criando robôs que conseguiram derrotar os Vingadores. O vilão é tão imponente que com suas máquinas ele devastou cidades inteiras e fez os Vingadores se renderem e desistirem de lutar. É um dos poucos que se iguala ao Doutor Destino e outros gênios do mesmo calibre, onde só foi derrotado porque o seu filho clonado o traiu. Mas indo para o quarto da lista, eu coloquei o Senhor Sinistro. Assim como eu mencionei que o Fera ganhou muitos feitos de inteligência em Krakoa, o mesmo vale para o Senhor Sinistro. Claro que ele sempre foi muito inteligente, reconhecidamente o maior geneticista da Terra, algo que chamou a atenção do vilão Apocalipse. Antes dessa fase, ele tinha instrumentos que eram capazes de controlar a cabeça de um celestial e uma máquina que prendeu os mutantes quando estavam em posse da Fênix. Isso sem contar as dezenas de clones que ele já havia feito, que deixava impossível saber se ele já havia sido derrotado ou não, porque podia muito bem ser uma cópia, coisa que geralmente era. Bom, derrotado se fossem capazes de chegar até a sua base, que era descrita como tendo 98% de tecnologia que a humanidade nunca ouviu falar. Ele criou até mesmo um sistema de defesa que manipula o espaço e o tempo, onde as pessoas que tentaram mexer com ele acabaram morrendo 10 anos antes de um câncer inserido em seus corpos. Ele já se mostrou mais sagaz que o auto-evolucionário, hackeando seu traje e deixando o vilão preso lá dentro pelo tempo que precisou. Fora que ele é responsável pela criação de 2 mutantes extremamente poderosos, Cable e o Nate Grey, com a intenção de criar algo mais poderoso que o Apocalipse, que na época era considerado o mutante mais poderoso e mais perigoso que já existiu. Mas como eu disse, em Krakoa que ele brilhou, reunindo o DNA de quase todos os mutantes, fazendo com que a ressurreição fosse possível. Ele também corrompeu o sistema de ressurreição e todos que utilizaram o processo se tornaram versão sinistra de si próprios, o que permitiu o vilão dominar o mundo. Ele também criou dezenas de quimeras mutantes, combinando de 3 a 4 poderes em uma única criatura, copiando até mesmo Legião, o mais poderoso mutante da época. Mais tarde, ele foi lá e criou um dispositivo que permitia a qualquer pessoa acessar temporariamente o poder de mutantes como Wolverine para se regenerar. Claro que no fim tudo saiu pela culatra e o universo Marvel foi destruído pelas suas criações, obrigando o mesmo a resetar a linha do tempo, mas faz parte. Porém, a maior revelação do personagem foi descobrir que ele era um de 4 clones que deveria buscar a imortalidade para o verdadeiro Nathaniel Essex. O verdadeiro Nathaniel Essex, o original, tinha atingido um patamar tão alto de inteligência e poder que virou uma entidade além do tempo e espaço. Ele havia se tornado o Enigma, um domínio capaz de apagar linhas do tempo inteiras, e foi preciso que os mutantes se escondessem fora do tempo e do espaço, e só a Jean Grey com a Fênix conseguiu derrotá-lo. Mas finalmente abrindo o top 3 da lista de hoje, não poderia deixar de fora o Tony Stark. O maior engenheiro da Marvel talvez estaria em uma posição acima se não se segurasse tanto em suas invenções e fosse mais megalomaníaco. Pois é, pode parecer estranho falar isso, mas Tony Stark é megalomaníaco de menos. Ele já abriu mão de uma armadura por achar que ela tinha poder demais e seria uma ameaça à Terra,
guerra. Geralmente nós vemos como ele é de verdade quando soltam suas amarras, como quando sua bússola moral foi invertida e ele criou uma armadura que mais se ligava a um organismo vivo em todo o universo. Ele também jogou o vírus Extremis na água e contaminou toda a população de Nova York, conseguindo alterar os seus corpos para deixá-los no ápice da beleza e saúde humana. Mesmo no seu normal, com suas amarras morais ligadas, ele ainda é um puta gênio e tem invenções como desmaterializador, inibidor de poderes, um anel mestre dos anéis de mandarim e por aí vai. Claro que as suas armaduras são seu foco, com vários tipos diferentes para cada situação, desde manipuladores de metal até ninjas altamente treinados. Sem contar que a armadura base do personagem é extremamente subestimada. Com ela, o Homem de Ferro já derrotou um Arauto de Galactus e deu blitz no Ciclope com a Fênix. Até hoje, aquela que é considerada sua maior invenção é o Martelo do Sol, que com menos de 1% da sua capacidade poderia alimentar a Lua, e ele já utilizou para destruir uma frota inteira do Shi'ar. Mas ele tem coisas ainda mais impressionantes, como uma armadura baseada na arma utilizada na Guerra dos Aspirantes e Celestiais, capaz de lutar de igual para igual com um Celestial. Isso aí já joga as criações do Homem de Ferro para níveis de entidades cósmicas. Recentemente ele teve em suas mãos uma armadura indestrutível e imune a quase tudo que existe, feita por ele do material encontrado na Sala Quente Branca, a Sala da Fênix. O metal dessa armadura era superior ao adamantium, o Homem-Aranha não conseguia sentir ele se aproximando e era quase impossível de ser amassada. Ainda acho um desperdício da Marvel ter tirado ela do personagem, mas só mostra como ele é constantemente nerfado pela editora. Mas indo para o segundo lugar, e um dos poucos que superam o personagem em inteligência, temos o Doutor Destino. Ele que é o eterno rival do Reed Richards, e sempre é retratado como o segundo homem mais inteligente do mundo, atrás somente do seu arqui-inimigo. Ele é um dos poucos personagens que, além de dominar todos os ramos da ciência, também utiliza magia com maestria. O personagem é tão insano que uma vez trabalhou com um Sexteto Sinistro e aumentou todas as suas habilidades para que pudessem trabalhar para ele. Isso deixou as ilusões do Mistério fortes o bastante ao ponto de passarem as defesas do Doutor Estranho, e melhorou os braços mecânicos do Octopus, outro super gênio da Marvel, se mostrando superior a ele. E falando de super gênios, ele está sob constante vigilância do Thanos por causa da ameaça que ele representa. E não por menos, ele já sequestrou os Guardianos para roubar a essência deles e criar um novo Destruidor, uma arma feita pelos deuses para deter Celestiais. Também já criou uma versão artificial do poder cósmico e fabricou um exército de robôs com esse poder. Mas ele nem precisa criar, o mesmo já usou tecnologias para roubar os poderes do Surfista Prateado, mais de uma vez do Galactus, de um Vigia e do onipotente Beyonder. Sua armadura é tão bem equipada que se equipara às grandes criações do Homem de Ferro. Ele imbuiu um campo de força que nem o Hulk consegue passar com facilidade, inibidores de ataques mentais, raios tranquilizantes que já reverteram a transformação do Hulk e dezenas de outros apetrechos. Acho que a peça mais rara e mais difícil de conseguir foi um fragmento da verdadeira cruz, que ele utiliza para se proteger do Drácula. Muito provavelmente ele conseguiu isso com sua máquina do tempo, que por muito tempo foi tratada como a primeira máquina do tempo da Marvel. Mas hoje em dia não dá para dizer isso com certeza, já que vários outros também possuem. De qualquer forma, seria impossível dizer tudo que ele possui. Até sentinelas destino ele tem para caso ele tenha que enfrentar mutantes. Mas mesmo com tudo isso, e já tendo se tornado o ser mais forte que existe 2 vezes, ele ainda não consegue superar o primeiro da lista, que obviamente é o Reed Richards. O Senhor Fantástico é inegavelmente o maior gênio da Marvel, e isso se estende a praticamente todos os universos conhecidos. Ele sempre foi muito inteligente e buscava novos conhecimentos, mas tudo mudou após a tempestade cósmica que deu seus poderes. Ele agora tinha a capacidade de se esticar e alterar a sua forma, o que inclui seu cérebro, que pode ser alterado para armazenar mais informações que a de um humano comum. Isso permite ele fazer coisas como abrir um espaço a mais do universo, utilizando apenas algumas ferramentas que tinha disponível no local. Tudo isso com um único quadro da HQ. Ele é tão inteligente que sem querer já humilhou o Tony várias vezes, afirmando ter construído algo que o Tony julgava impossível, e quando recebeu a inteligência do Homem de Ferro, disse ter ficado mais burro. Ele é mais um personagem que conseguiu construir uma máquina do tempo e foi mais além, construindo uma máquina que levou ele e o Quarteto Fantástico para o paraíso. Já foi dito mais de uma vez que o Reed sabe tudo no universo, mesmo que seja um conhecimento superficial, mas sabe. Ele foi o responsável por colocar cada universo novo em seu devido lugar depois das Guerras Secretas, desfazendo o que o destino havia feito e se provando superior ao seu rival. Ele é mais um a conseguir encarar entidades e já colocou a Grievous em uma realidade de bolso criada por ele, e quando ela escapou, simplesmente usou a lábia para enviar ela até o fim do universo para saciar a sua vontade de destruição. Um universo que o Reed pode destruir com facilidade caso ele queira, já que por algum motivo ele criou uma pequena máquina que pode destruir todo o universo temporariamente. E já que eu estou falando do Reed, aqui também vale a menção honrosa para o criador, que é o Senhor Fantástico do universo Ultimate, que talvez até supere o mesmo em inteligência. Eu foquei nos personagens que estão no universo 616, e por isso ele não entrou, mas iria ficar na mesma posição ou acima, desbancando a sua versão do universo tradicional. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostaram deixa o like aí embaixo e ajuda o canal a continuar crescendo. Deixe aí nos comentários qual desses você mudaria de lugar e manda esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima.